Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto. Vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo. E aí, amigos do Pet Zoom, começando mais esse programa com a minha nova assistente de produção. Gente, olha, eu troquei a Lola, minha lhasazinha, por uma poodle. Ah, mãe, para de sacanagem, sou eu, pessoal. Exatamente, a Lola só fez uma tosse e tá com esses pelos super macios e deliciosos. Gente, eu conversei com a Fernanda, tá? Ela trabalha com comunicação intuitiva, é autora aqui desse livro, Carta de Shakira, depois o Duvaldo pega um close aí pra gente. E esse livro conta basicamente uma ressignificação que a Shakira, a cachorrinha da Fernanda, trouxe para ela, abrindo portas inclusive para trabalhar com conexão intuitiva animal. Então, para você que nunca ouviu falar desse tema ou se interessa por esse tema, esse episódio é para você. E a Fernanda orientou a Cris, uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, de entrevistar. Ela tem um cachorrinho, um bichão frisê, que se chamava Lord Brand Jr. E a Cris perdeu esse cachorrinho e agora tem o Lord Brand Jr. 2. Foi uma entrevista emocionante, realmente uma pauta que, sabe, gente, me encheu o coração. Vocês vão ver aí ao longo da entrevista coisas que quando a gente falou sobre o Lord Brand Jr., na hora ele reagiu. E assim, é claro, o cachorro a gente não treinou para fazer isso, foi tudo espontâneo. Então, vocês não podem perder esse episódio. Vamos começar? O Pet Zoom está no ar, amigos! É isso aí. E o nosso telespectador Noé Tardim mandou pra gente um vídeo lindo do sítio dele, da casa dele, que tem esses passarinhos que ele bota ali alpiste e frutinhas e os passarinhos vão comer ali no nascer do sol. Muito lindo alimentar os passarinhos e porque também são pássaros ali da natureza, eles ficam livres. Isso realmente fica mais lindo então. A gente tem outro vídeo especial também do Pigmeu. Para os nossos aqui, galera aqui mais íntimo, o coelho do Noé chama Pig, ou Pipig. E, gente, mandar um beijo enorme pro Noé e pro Pig, porque eles foram minha primeira pauta no Pet Zoom há mais de 3 anos atrás, quando eu estreiei o programa. E, já sabe, o Pet Zoom é para você que ama os animais, assim como eu, como a Lola. Então, pega sua pipoca, pega seu petisco do seu cachorro e vamos assistir esse programa. E aí, amigos do Pet Zoom? Hoje eu tô aqui nesse cenário lindo, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a Fernanda Schwery. Vamos conversar sobre comunicação intuitiva animal, né, Fê? Sim, obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse cenário lindo. Abençoado. Fê, queria que você contasse pra gente, primeiro, como é que começou a comunicação intuitiva na sua vida? Vamos lá. Bom, você leu bastante coisa do livro, né, dessa minha história especial. Acho que foi a história mais linda que eu vivi. Então, em 2024, eu tinha minha companheira Shakira. Ela já estava vivendo comigo há 12 anos. Minha companheira em tudo, e quem tem um animalzinho sabe, né? Eles são os nossos filhos, companheiros. E em algum momento da vida, infelizmente, eles vão envelhecer e eles vão passar pelo processo de finitude da vida, cada um da sua forma. E nesse momento de finitude da vida dela, quando às vezes a gente escuta dos médicos, não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente se vê sem chão. E nesse momento eu senti um chamado muito grande no meu coração sobre alguma outra possibilidade. Eu sentia, sabe, que algo mais poderia acontecer, que eu poderia encontrar novas respostas e que sim, que eu poderia fazer algo mais por ela, mesmo que fisicamente talvez ela não fosse mais se recuperar da doença que ela estava enfrentando. E eu acho que, como tudo, o universo traz pra gente no momento certo as oportunidades, os lugares, as pessoas. Eu tava rolando o meu Instagram e de repente apareceu a Fernanda Zandonade, que foi a comunicadora da Shakira, e eu logo me conectei com ela. Depois, se você olhar a página dela, você vai ver lá uma pessoa leve, sabe? Aquele semblante de paz, de harmonia, uma pessoa acolhedora. E ela tava falando justamente sobre uma comunicação intuitiva, comunicação telepática, que ela tinha feito com um animalzinho que estava prestes a partir, e o quanto isso pôde ajudar a família a acolher aquele momento e fazer com que a família conseguisse tomar decisões. Eu falei, nossa, mas é exatamente isso que eu estou passando, é exatamente isso que eu estou precisando.
não entendia muito bem, mas eu, como terapeuta integrativa, já tenho uma conexão muito forte, né, com tudo que é extrasensorial. A gente sabe que a matéria é só uma parte pequena de quem nós somos. Então, aquilo fez muito sentido para mim. Eu entrei em contato com ela, expliquei a minha situação, e ela tinha horário já no dia seguinte, e ela me explicou o que era comunicação intuitiva e como ela poderia ajudar, no meu caso, com a Shakira. E aí, nesse caso, foi o momento que ela começou a canalizar mensagens da Shakira. Isso. Pra quem não sabe, gente, a Shakira é a cachorrinha que estava com ela 15 anos, não é isso? Ela tinha 16 anos, mas ela foi... A gente nunca soube exatamente a idade dela, mas ela estava comigo há 12 anos já. Estava com você há uns 12 anos, né? Então tinha um pouco mais do que 12 anos. E ela já estava começando, né, a entrar no processo normal, que você fala isso da finitude, né? Tanto do animal quanto, né, nosso. E ela vai canalizar essas mensagens para você. Como é que você acha, nesse processo, esse acolhimento que você teve? Isso é uma palavra muito bacana. Como é que você se sentiu acolhida de poder receber uma comunicação da Shakira, da sua cachorrinha? Como é que isso te ajudou nesse momento? Foi um divisor de águas na minha vida. Porque falar sobre finitude, falar sobre a morte na nossa sociedade ainda, infelizmente, é um grande tabu. É um assunto que a gente rejeita, é um assunto que a gente fala que é pesado, que a gente não quer falar. Apesar da gente saber, é uma das únicas verdades que a gente tem na vida, que em algum momento nós, os seres que nós amamos, vamos partir. Mas a gente não se prepara para esse momento. E nem gosta de flertar com a morte. Nem quer falar sobre o assunto. E eu percebo isso também por parte dos profissionais, né? Falta um preparo também. Né? Eu sei que os médicos veterinários, eles estão focados, né, no corpo físico, na melhora da saúde, na cura da doença, mas eu senti que faltava esse acolhimento para mim. O meu entendimento também, porque a gente fica completamente abalada, a gente fica desesperada. E as pessoas não sabem nos ajudar, não sabem nos acolher. Não só dizer as coisas certas, mas explicar de fato o que está acontecendo. Eu sentia muito que eles escondiam de fato o que estava acontecendo, sempre, não, vai melhorar, fazendo muitas vezes, não digo promessas, mas falando, né, sobre uma situação que não era real. A gente quer saber a verdade. Então eu me senti completamente sozinha. E a gente quer acreditar naquilo que está sendo falado pra gente, vai melhorar, a gente quer acreditar nisso. E eu tinha uma intuição até que ponto, porque é uma linha muito tênue, que eu acho que é uma sabedoria que a gente vai desenvolvendo com a conexão que a gente tem com o nosso animal, de entender até que ponto a gente realmente tem que ir, né, o quanto prolongar essa vida física realmente está trazendo qualidade de vida para aquele animal. Então eram muitas questões acontecendo e realmente eles falaram, não tem mais o que fazer, porque ela estava com uma doença progressiva, ela já estava com o princípio de Alzheimer. As pessoas que têm um animalzinho com Alzheimer sabem como é desafiador tratar de um animal assim, né? Então desgasta muito a gente. Então toda essa questão, né, eu precisava de ajuda, eu precisava de entendimento, saber o que mais eu poderia fazer. E eu sabia que a saúde dela não ia melhorar. E a Fernanda, ela surgiu nesse momento, ela apareceu nesse momento, me dando muitas respostas, me ajudando nesse olhar mais integrativo, mais energético, mais espiritual. E foi aí que a gente fez a nossa primeira comunicação com a Shakira para entender todo esse cenário, como ela estava, o que poderia ser feito além do físico. Sim. Amigos, o Pet Zoom vai para o próximo intervalo e daqui a pouco a gente mostra a segunda parte da entrevista com a Fernanda sobre comunicação intuitiva animal. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Voltando, o Pet Zoom agora vai mostrar a segunda parte sobre comunicação intuitiva animal. Olha, se você não sabe o que é isso, você não pode perder.
Agora, no livro, assim, eu li o livro e fiquei muito com uma sensação que você aprendeu a respeitar a finitude da vida da Shakira, dando o máximo de amor, de carinho, toda a dedicação que uma mãe pode ter com seu filho, seja pet, gente, ou seja humano. São nossos filhos. E a partir desses canais de comunicação intuitiva que você abriu com a carta, teve uma mensagem, acho que foi, não sei se foi a segunda, a terceira carta, que eu acho que foi a terceira, que eu comecei a chorar, que eu senti assim, que eu falei, gente, eu acho que isso, a gente precisa ouvir isso, eu preciso falar isso num programa, independente de quem tem um cachorro, quem tá prestes a perder um cachorro, ou quem tem um parente, que seja um parente humano, que a vida é um eterno equilibrar entre apagar e acender as luzes. Sim. Ela fala sobre se fazer presente, né? Estar presente, aproveitar o agora. Eu acho que de todas as lições que ela me trouxe, isso foi, assim, uma das maiores transformações em como eu passei a conduzir a minha vida daquele momento em diante, como eu vivo hoje. Os animais, eles ensinam o amor pra gente de uma forma que nenhum outro ser humano consegue ensinar. Verdade. A conexão, ela é muito profunda, porque com os animais a gente não enfrenta desafios, a gente não tem trauma, né? A gente sabe que com as pessoas a gente tem os nossos desafios, os nossos problemas, eles são só amor, eles estão ali todos os dias para nos dar esse amor. E é leve o tempo todo, né? É leve o tempo todo. E quando a gente entra em contato com a comunicação intuitiva, e eu falei, meu Deus, né? Por que eu entrei em contato tão tarde? Mas nada chega por acaso, né? Chegou no momento certo. Na hora certa. E a gente tem um mestre com uma sabedoria espiritual do nosso lado todos os dias e a gente não se dá conta disso. Porque como pode, né? Uma consciência tão elevada trazer esse ensinamento tão sutil? Ela sabia que eu estava sofrendo e ela estava falando com leveza sobre a finitude. Então ela me ensinou a enxergar a finitude com leveza. E enxergar que esse apagar de luzes, que são as células, os órgãos ali já perdendo a sua função, a gente não tem que focar nisso só, né? Que tem muita coisa ainda pra gente olhar, o acender, né? Então, como a gente lida com essa situação, como que a gente convive com eles, né? As decisões que a gente toma, né? Eu tomei muitas decisões em relação a tudo que ela me trouxe, e que a gente pode acender a luz, mas em outras dimensões, né? Numa dimensão mais profunda, da alma, né? mais espiritual. Acender a luz sempre da nossa alma, mas que o físico em algum momento vai acender, vai apagar, isso vai criar um processo natural da morte, como você falou. E eles lidam de uma forma muito natural com a morte, assim. Para eles é tudo muito leve, né? Eles têm um outro olhar, um outro entendimento, né? Todo aquele sofrimento que a gente passa, quando a gente se permite fazer uma comunicação telepática, a gente vê como para eles está tão diferente. Está tão diferente, Às vezes a gente acha que eles estão num processo muito difícil de sofrimento. Claro, a gente sofre ver o nosso animalzinho com desafios na saúde, mas eles encaram tudo com leveza. Então essa leveza que ela me trouxe também. E aproveitar o momento presente, sabe? Olhar para o momento presente de uma forma diferente. Estava até conversando um pouco antes de começar a entrevista, né? O quantas vezes a gente deixa para depois, posterga as nossas decisões. Agora não dá, agora não tem tempo. Fica brigada com a pessoa, às vezes então, assim, a gente valorizar o momento presente, estar presente, que é um desafio no mundo de hoje. É um desafio para todos nós, um aprendizado também para todo mundo, realmente. E em relação a propósito, né? A propósito de vida da Shakira na sua vida, depois de ter lido o livro, já sinto que eu já te conheço um pouquinho mais, já estou sentindo mais íntima. A gente acessa, né? Um pedacinho da alma da pessoa que escreveu. Eu também, a Lola me deu uma profissão que é apresentar, produzir o Pet Zoom, né? Trabalhar com criação de conteúdo pet, me relacionar com pessoas que, tanto quanto eu, amam os pets. E eu vejo também que esse foi um dos propósitos da Shakira na sua vida. Queria que você falasse um pouco mais sobre o propósito, missão que ela te trouxe. Sim. Quando ela me trouxe as cartas, eu fui entendendo que eu também contribuí, porque a gente sabe que eles têm uma missão muito grande na nossa vida e a gente também na evolução deles. E eu, como terapeuta integrativa desde 2011, fazia muitos cursos, muitas formações. A Shakira sempre muito dócil, muito boazinha, eu levava ela comigo para as formações em reiki. A coterapeuta. Então, ela estava ali o tempo todo, absorvendo aquela energia, aquelas informações. Com certeza. Nos meus atendimentos, depois que veio a pandemia, fiz muito atendimento em domicílio. Então, ela estava sempre comigo na minha casa, os meus hábitos, as músicas que eu escutava, os meus rituais. Então, ela estava muito imersa nesse universo integrativo. E ela me trouxe, numa das comunicações, o quanto isso fez com que ela desenvolvesse habilidades. Não sei se eu dou spoiler agora, né? Se eu falo.
para que agora, no outro plano, na outra dimensão em que ela está, ela possa ajudar outros animais que chegam, né? E foi uma surpresa para mim me deparar com essa missão. Ai, que lindo, gente. Com esse propósito, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter contribuído com essa alma, porque eu falo sempre assim, eles não são nossos. Porque a gente tem muito apego, que eu acho que é um dos maiores desafios, é a gente amar e com desapego. Né? A gente quer eles com a gente. O tempo todo. E depois de um tempo que eu elaborei o meu luto, eu entendi que o maior amor é esse, que não precisa tocar, né? E é desejar que aquela alma que fez parte da nossa vida e que nos ensinou tanto, siga a sua jornada de evolução também. Então, fiquei muito feliz por ela. Fiquei, assim, chocada, né, com esse propósito. Eu acho que não é por acaso. E ela fala numa das cartas, e eu não tinha entendido na época, hoje eu entendo, que a nossa história é transformar muitas pessoas e muitas vidas, muitas famílias. Então, ela veio com essa missão, ela sabia que a gente ia viver tudo isso. Sou muito grata a ter conhecido a comunicação intuitiva e a Fernanda, senão nada dessa história teria chegado aqui. E ela me trouxe o meu grande propósito também, através do Mais Vida Pets. Hoje eu acolho muitas famílias. Eu falo para você, né, a gente estava conversando também, a maioria das pessoas que chegam também estão com seus animaizinhos na finitude, muitas pessoas já perderam seus animais, então é um lugar que eu sinto que desde criança minha alma me chama. Eu gosto de estar do lado das pessoas nos seus momentos difíceis. E ela te abriu esse é um momento para isso, para você dar continuidade. Ela iniciou um trabalho, agora você dá continuidade ao legado da Shakira. Sim, eu não fazia nem ideia que tudo isso, toda essa história ia me trazer até aqui hoje. Assim, um dos trabalhos que eu mais amo fazer é poder acolher as outras pessoas e ser o abraço que eu não tive, ser o suporte que eu não tive, porque a gente precisa de entendimento, sim, racional do que está acontecendo, mas o que as pessoas mais precisam é de um olhar, é de uma atenção, é se sentirem ouvidas e sentir que a sua dor é validada. Porque, infelizmente, o luto pet, ele ainda é muito invalidado pela nossa sociedade, como se ele tivesse menos importância. Né? O vínculo que a gente tem com o animal ainda não é visto como um vínculo que a gente tem com uma pessoa. Então, a gente fica completamente desassistido. Então, eu passei por essa dor, tive muita sorte de ter encontrado a Fê, que foi a nossa mensageira, que me acolheu muito, que me trouxe muito entendimento, e um chamado maior do que eu para estar nesse lugar agora, podendo acolher outras famílias e outros animais também que vão passar, ou estão passando por isso. É algo que eu amo fazer assim do fundo da minha alma. Tá, joia. Fê, obrigada por essa entrevista. Adorei te conhecer. Que prazer contar essa história aqui no programa. E nós do Petzum, eu e a Lola não está aqui comigo hoje, eu desejo que você continue tocando outras vidas, que esse amor que você sentiu da Shakira, que é visivelmente para quem lê o seu livro, que você possa levar isso para outras vidas, que eu tenho certeza que essa é uma missão que veio com ela, que a continuidade do legado dela é você trabalhar com isso e poder acolher essas pessoas. Eu te agradeço demais, muito obrigada. E é isso, a gente vive histórias tão especiais e tão profundas que elas precisam transcender a nossa vida, a nossa história, então que essa história possa chegar em muitos corações. Perfeito, obrigada. Imagina, eu te agradeço. É isso aí, amigos. E olha, no próximo bloco a gente vai trazer a história da Cris e do Lord Brand Jr., que foi super especial esse encontro e depois o reencontro deles. Então, fica aí que o Petzum volta já já. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Oi, amigos! Hoje a nossa sorteada do broche do Bulldog foi a Cris, que ganhou, não é isso, Cris? Oi! E mais importante também, eu vou contar a sua história de amor com o seu cãozinho, o Lord Brand Jr. 2, não é isso? Isso.
Mas antes desse pequenininho aqui, dessa bolinha de pelo, coisa mais linda, teve o primeiro. Como é que foi? Que se chamou Brandy Júnior. Como eu e meu marido estavam separados durante 6 meses, ele chegou com essa bolinha branca. Aí foi que a gente acabou ficando junto, então ele foi Cupido, estamos juntos até hoje. E o Lord Brandy Júnior 1, ele viveu com vocês por 16 anos. 16 anos, 4 meses e 29 dias. E aí, como é que era o relacionamento de vocês com ele? Muito dócil, né? Eu tinha ele como filho. Uhum. Eu não me via sem ele. Aonde eu ia, ele estava junto. Se eu deixasse ele na minha mãe, nem meu marido pegava ele sem a minha ordem. E assim, nós que temos essa visão holística, né, do mundo dos animais, nós acreditamos que o cachorro, a alminha do cachorro pode sim voltar para os donos. Nos momentos que ele... Ui, que foi? Ó, viu? Chegou Eu amo, mamãe. Mamãe. Em momentos que você tava com o Juninho, você falava coisas pra ele, eu comecei a falar, ele reagiu, viu, gente? Uhum. Nem tem como combinar que é cachorro. Você falava coisas pro Juninho? Falava assim, Juninho, quando você for e tiver que voltar, eu quero que você venha branquinho, pequenininho, como o bichão frisé, com o mesmo olhar. E que você vai me dando os sinais. Foi isso que aconteceu. E que vai te encaminhando pra isso, né? Como que você descobriu, esse aqui é o Juninho 2, como é que você descobriu o canil do bichão frisé? Através de uma amiga que eu sigo ela no Instagram, que é de Teresópolis, só conheço pelo Instagram, nunca tive com ela pessoalmente, ainda a gente vai se encontrar junto para marcar, tanto para me conhecer, que ela também tem uma bichão frisé, que chama Luna, a tutora se chama Márcia. Aí ela me indicou a uma pneumologista, como ele veio a óbito, ela falou assim, ó, eu tenho o nome de uma pessoa que tem um canil, que se chama Kátia Barbosa. Aí eu liguei para ela e eu vi que eu já seguia ela. E você não tinha se dado conta que você já seguia esse canil? Isso mesmo. Aí eu liguei para ela, aí ela chegou para mim e falou assim, Cris, eu acho que a Cristal está grávida. Mas quando eu tiver certeza, eu retorno para ligar para você. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, ela ligou para mim, falou que estava, aí eu fiquei aguardando. E você teve um sonho também com ele, que ele te falava uma coisa muito particular, não é isso? Isso. Que era uma ninhada... Que só ia ter ele na única ninhada. Era uma ninhada de um cachorro só. Só de um cachorro só. Aí a Kátia ligou para mim e falou, ó, só tem na ninhada, você vai querer? Eu falei, sim, vou, porque eu sei que é ele. Uhum. Aí eu peguei, deixei um sinal, porque eu tinha que deixar mesmo para segurar, assim, porque tinha gente querendo também. Uhum. Aí eu esperei até novembro para vir buscá-lo. Ele nasceu dia 9, eu apanhei dia 14 de novembro. Quando você foi buscá-lo e você olhou para ele, para essa coisinha linda, maravilhosa, esse pedacinho de amor, o que você sentiu no seu coração? Era ele, era o amor da minha vida. A minha alma gêmea. Mas, tanto que quem quiser olhar lá no Instagram dele, tem como que foi o reencontro, de nós A gente pode dois. passar um trechinho desse reencontro. Tá. Mas, gente, eu tô olhando pro olhar dele, ele tem um olhar tão profundo, tão doce, que olha, meu olho até já deu um pinguinho d'água aqui. Ele tem um olhar tão profundo, ele olha assim nos seus olhos, mas é uma paixão maravilhosa. E você falou também em relação das marquinhas, porque eu acho assim que para nós que temos os nossos pets, nossos cachorros e eventualmente iremos perder esses petzinhos, e para quem acredita nisso, é importante que a gente saiba, né, se comunique antes do bichinho se for, de falar esses sinais, essas coisas específicas que você falou, né? Como ele faleceu, né, por causa dos pulmões, então só dá para ver quando dá banho nele, então... O dia que eu molhei ele, que eu prestei atenção, ele tem a mesma mancha em cima dos pulmões. Então isso para mim foi o quê? Um sinal que ele está dizendo, mamãe, sou eu voltei. Uma confirmação. Isso aí, uma confirmação. Que lindo. E ele tem o mesmo olhar. Se você olhar um e olhar o outro, você vê que o olhar E essas coisas, eu acho que o sentir, né, assim, não é sobre entender o viver, é sobre sentir o viver. É só quem sente quem sabe. Só quem sente é que sabe. Se você sente,
pronto, não precisamos de mais nada, né, pra ninguém pra confirmar ou essa história não. Esse sentimento é seu e é isso que importa, porque isso é genuíno, isso é muito, e é transformador também, você, como a mãe dele, sentir isso. Eu imagino que deve ser assim um reencontro, né? Um reencontro. Assim como nós, eu acredito em reencontro de vidas, né, de vidas passadas, os bichinhos também têm esses nossos reencontros, né, com os humanos dele. Quando eu fui na clínica, né, que ele sempre foi cuidado pela alquimia, né? Até hoje, como ele também está sendo, quem sempre cuidou foi Henriette, mas na hora lá quem estava de frente era a Flávia, porque a Henriette não estava. E quando eu peguei ele no colo, ele estava durinho, ele se amoleceu. Então eu acho que como ele se amoleceu na hora, tipo assim, estava esperando eu para tipo se despedir, né? Despedir. Né, em espírito. Foi isso que eu senti. Sim, com certeza. Ai, mas agora temos o Juninho 2, muita saúde, desejar para vocês muito amor. Dá pra ver que ele te dá muito amor, porque ele é uma bolinha branca de amor. Brincou com todo mundo aqui na ARP enquanto a gente estava andando. Super simpático, bem tratado, feliz. E eu não saberia como seria minha vida daqui pra frente se ele não tivesse voltado. Eu não saberia. Não saberia. Eu fiquei mal mesmo. Ó, ele tá respondendo. Responde, mas agora meu você filho. já sabe, né, mamãe? Você tá comigo, mamãe. Cris, vou te agradecer por você compartilhar essa história, porque eu acho que, antes de mais nada, é uma história de esperança para nós tutores, uma história de confirmação de amor, né, de sinergia, de conexão entre pets e humanos. E a vida vale a pena viver por isso, né? Pelos nossos bichinhos. E a Rita da Pet Charme, assim, ela foi muito amorosa comigo, me apoiou. O Cláudio, eu vi no olhar dele que ele ficou sentido. A Flávia, a Henriette e a Fernanda Mais Que Vida, que fez a comunicação intuitiva dele. Muito obrigada. Nada. Viu? Ai, deixa eu tirar mais uma casquinha sua. Deixa eu tirar mais uma casquinha sua. É isso aí, amigos. Vamos terminando esse bloco com muita fofura e amor por aqui. Amigos, esse episódio fica por aqui. Você tá gostando do conteúdo que a gente produz aqui no Pet Zoom? Então siga @LolaDaTV no Instagram para se conectar comigo na comunidade Pet. E perdeu algum episódio aqui nesse QR Code, linka para o YouTube, no canal do YouTube @TVZoom10. Lá tem todos os episódios que já foram ao ar. Se você quer deixar aqui algum recado para a produção, mandar um vídeo, né, alguma foto do seu pet, ver seu pet na TV, tá aqui, ó, o telefone da produção. Manda pra gente, vai? Esse episódio fica por aqui e até o próximo Pet Zoom, amigos! Pet Zoom. Oferecimento Iamotor. Vá de sonho, vá de moto. Vá de Iamotor, a sua concessionária Yamaha em Nova Friburgo.